Estimados irmãos e irmãs, estamos aqui para celebrar a nossa festividade, a nossa festa, solenidade da nossa comunidade de Santo Agostinho. Em outros tempos, essa igreja estaria abarrotada de pessoas, de devotos de Santo Agostinho, fiéis, mas este ano, bem sabemos, estamos aí convivendo com todas essas regras, com todas essas normativas, que, claro, elas têm um propósito muito maior que o sofrimento que estamos passando, como nos lembra em São Paulo. Mas tudo isso visa a vida em Deus, a vida dos justos e a salvação do Senhor nas nossas vidas também. Mas o Senhor nos proporcionou que, ainda que com um número reduzido, ainda que com a participação através dos meios de comunicação, nós pudéssemos celebrar este dia. E o que significa celebrar? Celebrar significa trazer a nossa vida ao altar de Deus, trazer as nossas esperanças, trazer diante do altar de Deus aquilo que está no nosso coração. Se estamos felizes, cantemos os louvores ao Senhor. Se estamos tristes, peçamos ao Senhor que recobre no nosso coração a felicidade verdadeira. Se estamos angustiados, deixemos que o Senhor nos conforte. Se nos falta a esperança, que a esperança que venha de Deus possa trazer no nosso coração um verdadeiro vislumbrar de um horizonte onde Ele nos protege, onde Ele nos guia. E é claro que esta vida não resume a nossa existência, como sempre cantou Santo Agostinho nos seus hinos, a esperança da vida futura, e esta sim deve confortar os nossos corações, deve nos dar ânimos para estar diante do Senhor. Dizemos isso porque talvez alguns podem se perguntar, mas por que celebrar em tempos tão difíceis? Por que festejar em tempo de tantos desafios? A verdade é que a comunidade cristã nunca parou de celebrar após a elevação de Cristo aos céus. Como Cristo mesmo mandou, nós continuamos a cada dia a perpetuar este grande projeto de amor dele nos nossos corações. E cá estamos, mesmo diante desse grande desafio, desta grande dificuldade que estamos vivendo, estamos aqui para honrar o nosso padroeiro. Santo Agostinho, uma história tão conhecida por nós, tão apaixonante e que nos causa uma verdadeira identificação com as nossas vidas. Afinal, qual de nós, nossa existência, talvez não tenhamos passado, seja alguns dias, seja algumas semanas, alguns meses, ou talvez anos da nossa existência, tal como aquele Agostinho rebelde, aquele Agostinho que não creu, aquele Agostinho que duvidava das palavras da sua mãe, que zombava até dos cristãos e da moral do cristianismo. Mas quantos de nós também aprendemos com os sabores e os dissabores da nossa existência, da nossa vida, com a graça de Deus, com a misericórdia divina? Por isso, a história de Agostinho, ela também é muito parecida e deve ser muito parecida com a nossa também. Essa história de conversão, de transformação do nosso coração. O século IV, quando Santo Agostinho viveu, é um século em que a igreja ainda estava dando os seus primeiros passos ainda, digamos assim, no caminho de uma formação espiritual, de uma formação teológica. E Santo Agostinho se destaca por ser um santo que abraça a causa do cristianismo de tal forma que muitos até o identificam como um perpetuador das próprias palavras e da própria obra de São Paulo. No sentido filosófico, no sentido teológico, Santo Agostinho contribui muito para a edificação da comunidade de fé. Mas tudo isso
bem celebramos ontem, passa primeiro pela oração, pela humildade de uma mulher, Santa Mônica. Alguém que perseverou na fé, alguém que se manteve plenamente conectada, totalmente íntima da vontade do Senhor. Fez para que o seu próprio filho, seu próprio marido, Dom José destacava ontem também, Patrício, pudessem se converter à verdadeira religião, ao verdadeiro amor de Deus, a partir do seu testemunho de fé e oração. E Agostinho nunca se esqueceu disso, do testemunho da sua mãe. E quantos de nós também somos gratos aos nossos pais, aos nossos avós, os nossos irmãos mais velhos, primos, parentes, amigos, que nos convertem, que com o seu jeito de ser, com o seu jeito de ser cristão, na docilidade, na vivência de uma amizade verdadeira, fazem edificar o reino de Deus com o seu compromisso, com o seu testemunho. E por isso nós sabemos que há muitas Mônicas, há muitos Agostinhos, presentes aí na comunidade afora. Porque nós podemos cair na tentação de achar que por tantas coisas ruins que têm acontecido em nosso meio, inclusive perpetuada aí por pessoas que são ditas cristãs, e que na verdade o seu coração está cheio de orgulho pessoal, cheio de vontades próprias, e que falavam em nome do cristianismo, mas hoje vemos que o seu testemunho não corresponde à fé que eles diziam. E talvez muitos podem dizer, olha aí, os cristãos não correspondem nada ao que eles têm a dizer. Mas me lembro aqui de uma palavra do Papa Francisco, na entrevista que ele deu aqui no Brasil, para a Rede Globo, para o Fantástico, e ele dizia o seguinte: quando nós estamos quando contemplamos uma montanha e vemos uma árvore cair em uma montanha, ela causa muito mais estragos, ela faz muito mais barulho do que as outras que permanecem em pé, ventilando aquela montanha. E a verdade é essa: para cada pessoa ruim, cada pessoa com propósitos maus no seu caminhar, existem tantas outras que estão nas lutas diárias, nas dificuldades do dia a dia, tentando perseverar neste caminho cristão. E é isso que nos dá a alegria da conversão, a alegria da acolhida cotidiana à vontade de Deus. Ouvimos no Evangelho essa proposta de nosso Senhor Jesus Cristo de olhar para nós, de olhar para a comunidade de fé como uma comunidade de iguais, como uma comunidade verdadeiramente adesa à vontade de Deus. E é isso que Jesus quer de cada um de nós. A ninguém chameis de mestre, a ninguém chameis de Senhor, porque um só mestre é. E na verdade Jesus diz que um só mestre é o Cristo. E quando olhamos as páginas do Evangelho, vemos que aqueles que chamam Jesus de mestre não são tão discípulos dele. São pessoas que não o conhecem tanto, pessoas que querem desafiar, porque querem identificar ele como um dos fariseus, como um dos escribas. Nem o próprio Jesus aceitava de tão bom grado assim ser chamado de mestre. Na verdade, ele queria mostrar para nós que a sua presença, Deus conosco, quis, como São Paulo vai dizer na carta aos Filipenses, nos mostrar que para sermos de fato santos, basta ser outra coisa a não ser humano. Sermos verdadeiramente próximos da vontade do que o Senhor nos fez. Porque lembramos lá da origem, na criação, quando Deus faz o ser humano, constitui-lhe a vida, lhe diz, façamos o homem à imagem e semelhança. Mas o homem, pela sua desobediência, pelo seu egoísmo, foi perdendo esta semelhança a Deus. E é por isso que nós continuamente cometemos atos de desonestidade, cometemos atos pecaminosos, cometemos
atos que contradizem a nossa fé. Não é porque nós somos humanos, e às vezes nós até tentamos justificar assim: errar é humano, né? Eu erro porque eu sou humano. Não, errar é desumano, né? Nós erramos porque nós perdemos a nossa semelhança com Deus. Nós erramos porque nós esquecemos o quanto estar próximo de Deus é bom. E foi isso que Santo Agostinho tanto cantou na sua vida: tarde te amei. E na verdade não foi tão tarde que ele amou a Deus, né? Se olharmos para a vida de Santo Agostinho, aos 30 anos, né, ele já estava ali próximo à vontade e à verdade de Deus. Quantas pessoas hoje, né, vão adiando esse propósito de Deus em suas vidas, vão adiando, né, este caminhar diante de Deus? Não, depois que eu fizer isso, depois que isso acontecer em minha vida, eu vou dar uma resposta melhor para Deus. E não é bem assim, né? Quanto tempo mais nós nos afastarmos de Deus, quanto tempo mais nós estivermos longe dele, mais tarde ficará, porque nós perdemos a beleza deste amor. E a beleza do ser cristão não é estar aprisionado numa estrutura. O ser igreja não é nos aprisionar em um local, em uma situação. Na verdade, é estar no mundo, sim, mas não pertencer ao mundo. Estar no mundo para que este mundo perceba o quanto é importante viver as coisas de Deus nas nossas vidas. O quanto é importante trilhar este caminho de salvação que o Senhor nos convida a fazer. E experimentar isso nunca será uma perca de tempo. A perca de tempo, na verdade, é estar longe disso. A perca de tempo, na verdade, é fazer uma experiência contrária à vontade de Deus nos nossos corações. Por isso, o convite de Santo Agostinho, com o seu coração pulsante na sua mão, mostrando para nós que nós devemos levar para Deus tudo o que está no nosso coração. E abaixo do coração está aí um livro, para mostrar também que a Sagrada Escritura, ela é aquela que acende no nosso coração esta verdade que ilumina, né? Que nos dá então a certeza do amor de Deus. Quantas vezes caminhamos na escuridão da nossa existência, das nossas escolhas, e nessa escuridão nós vamos meio que tentando achar algum caminho, mas ao lado dessa escuridão está um caminho de luz, está um caminho de salvação. Mas muitos teimam continuar neste caminho de escuridão. Muitos teimam em se afastar do Senhor. Por isso, nesta festa, em que nós celebramos as nossas vocações e percebemos que todas elas, como lembramos aqui também na primeira leitura, contribuem para o amor edificante de Deus, lembramos também que dentro da comunidade de fé não existe pequeno ou grande, não existe quem é mais ou menos importante. Somos todos iguais e todos nós podemos contribuir para a edificação deste reino de Deus. Assim compreendeu Agostinho, seja ele pela sua intelectualidade, pela sua capacidade de contribuir teologicamente, filosoficamente para a comunidade de fé, seja o testemunho da sua mãe, que com tanta simplicidade, com tanto amor, muito ensinou, muito ensina também a cada um de nós. Nos mostra que o seguimento a Deus não é um seguimento que tolhe as nossas diferenças, né? Que tolhe as nossas individualidades. Nós não precisamos ser iguais uns aos outros para seguir a Deus, não. Nós precisamos, nas nossas diferenças, nas nossas individualidades, naquilo que Deus colocou como dom no nosso coração, colocar este dom a serviço do reino de Deus, colocar este dom a serviço dos nossos irmãos e irmãs. Aí sim estaremos trilhando este caminho de luz, este caminho de verdade que o Senhor nos convida a fazer. Cantemos os nossos louvores ao Senhor, como Santo Agostinho sempre cantou, edificando o amor de Deus na sua vida. Como Santo Agostinho sempre foi grato, que nós também possamos ter no nosso coração essa gratidão imensa. E lembrar com generosidade e amor, né, deste lema, né, que
que foi escolhido para a festa deste ano. E como já dissemos, como já refletimos, não é um lema que fala apenas das nossas realidades materiais. Dá o que tens para que possa merecer aquilo que te falta. Às vezes lembramos apenas dos nossos dons materiais, que são importantes. Nós estamos compromissados com a comunidade de fé, através do nosso dízimo, da nossa oferta, da nossa doação. Importante demais a contribuir para o nosso irmão, a nossa solidariedade, gestos concretos. Mas dar o que tens também é dar um pouco da generosidade do nosso coração, da felicidade que está nas nossas vidas, do nosso tempo, né, para aqueles que mais precisam. E tudo isso, tudo quanto nós doarmos para Deus e, claro, para os nossos irmãos e irmãs, o Senhor há de nos recompensar quantas vezes mais for necessário nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e que pela intercessão de Santo Agostinho nós possamos viver com um amor intenso e total a vocação que o Senhor nos confiou. Assim seja.